Eu nunca fui de acreditar em histórias de fantasmas ou em qualquer coisa sobrenatural, mas depois do que vivi naquela cidade, minha perspectiva mudou completamente. Era uma daquelas cidades pequenas, sabe? Aquelas que parecem congeladas no tempo, com ruas desertas à noite e casas antigas que rangem ao menor sinal de vento. Eu estava de passagem, um viajante em busca de novas experiências, e acabei parando lá por causa de uma tempestade. Não tinha muito o que fazer a não ser encontrar um lugar para passar a noite. Consegui um quarto num hotel que parecia ter saído diretamente dos anos 50. A recepcionista, uma mulher idosa com um olhar distante, me entregou a chave sem dizer uma palavra. O silêncio era desconfortável, mas eu não me importei. Só queria descansar. Naquela noite, eu acordei por volta das 3 da manhã com uma sensação estranha. Não era um barulho que me despertou, mas sim um silêncio, diferente, mais denso. Quando olhei pela janela, a cidade estava escura, exceto por um único poste de luz piscando ao longe. Só que tinha algo de errado, uma presença, algo que eu não conseguia ver, mas sabia que estava ali. Decidi sair do quarto e dar uma volta pela cidade. Não sei por que fiz isso, talvez fosse a curiosidade. Conforme eu caminhava pelas ruas, percebi que não estava sozinho. Ou pelo menos, não parecia estar. Podia sentir olhos me observando, mas toda vez que eu olhava em volta, não via nada. Foi então que avistei uma praça no centro da cidade. No meio dela, tinha uma estátua antiga, desgastada pelo tempo. Parecia uma figura humana, mas os traços eram tão erodidos que era difícil identificar detalhes. Enquanto eu me aproximava, o ar ficou mais frio e um cheiro de terra molhada começou a invadir minhas narinas, embora não tivesse chovido. De repente, ouvi passos. Passos lentos, arrastados, vindo de trás de mim. Congelei. Meu corpo inteiro estava em alerta, mas eu não conseguia me mexer. Os passos se aproximaram até que eu senti uma presença logo atrás de mim. Quando finalmente reuni coragem para virar, não havia ninguém. Mas o ar estava gelado, e a sensação de ser observado era mais intensa do que nunca. Voltei correndo para o hotel, o coração batendo como um tambor. No dia seguinte, ao relatar o ocorrido para a recepcionista, ela apenas sorriu de forma sinistra e disse: "Você encontrou o velho guardião, então? Ele sempre aparece para os visitantes que ficam curiosos demais. Deixei a cidade o mais rápido que pude, mas aquele lugar nunca mais saiu da minha mente. Até hoje, quando penso naquela noite, sinto um calafrio subir pela minha espinha. E o pior de tudo é que, ao pesquisar sobre a cidade, descobri que outros viajantes também relataram a mesma coisa. A mesma sensação de estar sendo observados, o mesmo cheiro de terra molhada e sempre, na presença daquela estátua na praça central. Depois de deixar a cidade, eu tentei seguir em frente, sabe? Fingi que nada daquilo tinha acontecido, que era apenas a minha imaginação pregando peças por causa do cansaço. Mas o que aconteceu naquela noite continuou me assombrando, principalmente nos meus sonhos. Toda vez que eu fechava os olhos, eu me via de volta àquela praça. A estátua, antes sem forma definida, começava a ganhar contornos mais nítidos. Cada sonho parecia revelar algo novo, um rosto encovado, olhos fundos e vazios que pareciam me seguir, me julgar, e o pior de tudo, os passos. Sempre os passos, lentos e arrastados, como se alguém estivesse me caçando, sempre me perseguindo. Cansado de viver à sombra desse pesadelo, decidi voltar àquela cidade. Não tinha outra escolha. Eu precisava confrontar o que quer que estivesse me assombrando. Era como se algo dentro de mim me empurrasse de volta para lá, como se eu estivesse preso em uma armadilha invisível. Cheguei à cidade no final da tarde e, para minha surpresa, parecia ainda mais deserta do que da última vez. As mesmas casas antigas, as mesmas ruas vazias e o mesmo silêncio sufocante, mas havia algo diferente.
As janelas das casas estavam todas fechadas, com as cortinas puxadas, como se os moradores estivessem se escondendo de algo. Fui direto para a praça central. Lá estava a estátua, exatamente como eu me lembrava. Só que agora, à luz do dia, ela parecia ainda mais sinistra. O rosto desgastado, os olhos vazios, a pose imóvel. Tudo isso me dava a sensação de que estava prestes a se mover a qualquer momento. De repente, o ar ficou pesado de novo. O cheiro de terra molhada invadiu meu nariz, mais forte dessa vez. E então ouvi os passos, lentos, arrastados, aproximando-se de mim. Mas dessa vez eu estava preparado. Não iria fugir. Virei para encarar o que quer que estivesse se aproximando, mas novamente não havia nada lá. No entanto, o som dos passos continuava, agora ao meu redor, como se circulasse ao meu redor. Foi quando eu percebi. Os passos vinham do chão, debaixo de mim. Sem pensar duas vezes, comecei a cavar a terra ao redor da estátua, usando minhas mãos para remover a terra úmida. A cada punhado que eu retirava, o cheiro de morte ficava mais forte. E então eu vi um pedaço de tecido antigo, rasgado e apodrecido. Continuei cavando até que meus dedos tocaram algo sólido, um osso. Era um corpo. Um corpo enterrado debaixo daquela estátua, há sabe-se lá quanto tempo. Naquele momento tudo fez sentido. A estátua não era apenas uma homenagem ou um monumento esquecido. Ela era um túmulo. O túmulo do guardião que a cidade tanto temia. De repente, senti uma mão fria agarrar meu ombro. Girei instintivamente, mas como antes, não havia ninguém. Apenas o vento sussurrando entre as árvores da praça e os passos. Aqueles malditos passos que pareciam estar em toda parte. Eu corri. Corri como nunca antes, deixando para trás a cidade e aquele segredo terrível enterrado sob a praça. Nunca mais voltei lá. Mas o peso daquela descoberta nunca saiu de mim. Às vezes, à noite, ainda ouço aqueles passos ecoando nos corredores da minha mente. E foi aí que percebi. Não importa o quão longe eu vá, aquela cidade nunca me deixará ir embora completamente, porque de alguma forma o guardião ainda está me observando, esperando silencioso na escuridão. Tudo começou quando eu recebi uma proposta de trabalho inusitada. A ideia era simples: mapear cidades fantasmas no interior do país. Como fotógrafo freelancer, a ideia de capturar a essência de lugares abandonados me atraiu na hora. Sempre gostei de desafios, e essa parecia uma oportunidade única. O trabalho envolvia passar uma semana em cada cidade, coletando imagens e histórias para um documentário. Minha primeira parada foi em uma cidade que não aparecia em nenhum mapa atual. Ela era mencionada apenas em registros antigos, datados do início do século passado. Depois de horas dirigindo por estradas de terra, finalmente cheguei. A cidade era pequena, composta por algumas ruas desertas e construções em ruínas, casas de madeira caindo aos pedaços, uma escola com as janelas quebradas e uma igreja no centro da praça principal, completamente tomada pelo mato. Estacionei o carro e comecei a explorar. O silêncio era absoluto, quebrado apenas pelo som do vento soprando pelas árvores secas. Cada clique da minha câmera parecia ecoar pelo vazio. Havia algo de estranho naquele lugar, mas eu não conseguia identificar exatamente o que. No final do primeiro dia, me instalei em uma das casas menos danificadas. Montei meu equipamento, revisei as fotos e me preparei para dormir. Foi aí que as coisas começaram a ficar esquisitas. Na primeira noite, acordei de repente, sem motivo aparente. Ao abrir os olhos, notei que a temperatura tinha caído drasticamente. O frio era tão intenso que minha respiração saía em nuvens visíveis. A princípio, pensei que fosse apenas uma questão de isolamento ruim na casa, mas algo não se encaixava. O ar estava pesado, denso, quase palpável. Foi então que ouvi um som baixo, distante, mas inconfundível. Era como se alguém estivesse murmurando. A voz vinha do andar de baixo. Fiquei parado por alguns segundos, tentando convencer a mim mesmo de que era o vento ou algum animal, mas a curiosidade me venceu.
Peguei a lanterna e desci as escadas. Quando cheguei à sala, o murmúrio parou. Passei a luz por todos os cantos, mas não havia nada, apenas o velho sofá coberto de poeira e as tábuas do chão rangendo sob meus pés. Me virei para voltar ao quarto, mas foi aí que vi. No reflexo da janela empoeirada, havia uma figura parada atrás de mim. Congelado de medo, olhei lentamente por cima do ombro, mas não havia ninguém lá. O reflexo, no entanto, permanecia. A figura era alta e encurvada, com uma sombra indefinida no lugar do rosto. Era como se estivesse olhando diretamente para mim, mas ao mesmo tempo não tivesse olhos. O pânico me dominou. Voltei correndo para o quarto e tranquei a porta. Passei o resto da noite acordado, ouvindo passos leves se movendo pela casa, parando de vez em quando do lado de fora do meu quarto. Na manhã seguinte, decidi que era hora de ir embora. Arrumei minhas coisas o mais rápido que pude e corri para o carro. Mas quando tentei dar partida, o motor não ligou. Depois de várias tentativas frustradas, percebi que estava preso ali. Sem opção, voltei para a cidade em busca de ajuda, mas era como se o lugar tivesse ficado ainda mais desolado. As ruas, que já eram vazias, agora pareciam sufocantes. A sensação de estar sendo observado aumentava a cada passo. Foi então que me deparei com algo novo. Uma casa que eu tinha certeza de que não estava lá antes. Era maior que as outras, mas igualmente decadente. Na varanda, uma mulher me observava, vestida com roupas antigas, como de outra época. Ela acenou para mim com um sorriso que me gelou até os ossos. Contra todos os meus instintos, me aproximei. Quando cheguei à porta, ela desapareceu. O interior da casa estava coberto de poeira e teias de aranha, como se ninguém tivesse entrado ali em décadas. Mas a mesa de jantar estava posta, com pratos de porcelana e talheres prateados, como se esperassem por alguém. No fundo da casa havia uma porta entreaberta. Quando a empurrei, encontrei um quarto completamente preservado. Em cima da cama, um álbum de fotos. Ao abrir o álbum, senti um arrepio percorrer minha espinha. As fotos eram minhas, cada uma delas, desde a minha infância até aquele momento, na Cidade Fantasma. E na última página, uma foto que eu não tinha tirado. A da mulher da varanda, de pé ao lado do meu carro, com aquele mesmo sorriso perturbador. Saí correndo da casa e, para minha surpresa, o carro finalmente ligou. Saí dali o mais rápido que pude, sem olhar para trás. Nunca voltei para buscar o restante do meu equipamento, nem terminei o projeto. E até hoje, quando lembro daquela cidade, fico me perguntando: como aquelas fotos foram parar ali? Como ela sabia quem eu era? Ou pior, será que eu ainda estou sendo observado por aquele sorriso macabro? Depois de deixar aquela cidade, tentei voltar à minha vida normal. Mas as perguntas e o medo continuaram a me atormentar. Cada vez que eu fechava os olhos, via o rosto daquela mulher, o sorriso perturbador e as fotos. Aquelas malditas fotos que pareciam saber mais sobre mim do que eu mesmo. Os dias se passaram, mas o peso daquela experiência não me deixou em paz. Comecei a perceber coisas estranhas ao meu redor. Primeiro foram sombras na periferia da minha visão, rápidas demais para que eu pudesse focar. Depois, objetos na minha casa pareciam mudar de lugar sem explicação. O álbum de fotos que eu tinha visto na casa começou a aparecer nos meus sonhos, sempre aberto na última página, com aquela imagem da mulher ao lado do meu carro. As coisas pioraram quando comecei a receber cartas anônimas. Eram curtas, escritas à mão, sem remetente. A primeira dizia apenas: "Ela está te esperando." A segunda, dias depois: "Você não pode fugir." As palavras ecoavam na minha mente, corroendo qualquer senso de segurança que eu ainda tinha. Foi então que, numa noite qualquer, a realidade desmoronou de vez. Estava em casa, tentando ignorar os sons que pareciam vir das paredes, quando ouvi um barulho nítido, algo como vidro se quebrando. Corri para a sala e lá estava ela. A mulher da Cidade Fantasma, parada no meio da minha sala, com o mesmo sorriso congelado no rosto. Ao redor dela, cacos de vidro espalhados pelo chão,
como se ela tivesse atravessado a janela sem esforço. Meu corpo paralisou. Queria gritar, correr, fazer qualquer coisa, mas não conseguia. Ela deu um passo à frente e o ar na sala ficou pesado, difícil de respirar. Ela levantou a mão lentamente, apontando para mim, e sussurrou com uma voz que parecia vir de todos os cantos: "Está na hora de voltar." De repente, tudo ao meu redor começou a girar e o mundo escureceu. Quando recobrei a consciência, não estava mais em casa. Estava de volta àquela cidade, na frente da mesma casa que eu tinha visto antes. O ar frio cortava minha pele e o cheiro de podridão me fazia engasgar. A porta da casa estava aberta, como se me convidasse a entrar. Sem escolha, entrei. O interior estava ainda mais degradado do que antes. As paredes rachadas, o teto desmoronando em algumas partes, mas a mesa de jantar continuava posta, exatamente como eu lembrava. Ao passar por ela, percebi algo novo. Os talheres estavam arrumados para 2 pessoas e em um dos lugares havia um álbum de fotos, idêntico ao que eu tinha visto antes. Com as mãos trêmulas, abri o álbum novamente. As fotos estavam diferentes. Agora, mostravam imagens da cidade, mas não como eu a tinha visto. Eram fotos de tempos antigos, com pessoas que pareciam estar vivendo suas vidas normalmente, até que nas últimas páginas, as imagens mostravam o mesmo lugar, mas vazio, abandonado. E então, finalmente, me vi em uma delas. Eu estava parado na praça da cidade, ao lado da estátua, com o mesmo olhar perdido que tantos outros viajantes que tinham passado por ali. Foi então que entendi. Eu não tinha apenas visitado aquela cidade. De alguma forma, eu fazia parte dela agora. Ela me havia puxado de volta e não havia como escapar. Na última página, uma única foto. Eu, sentado à mesa de jantar, ao lado da mulher de sorriso sinistro. Ela estava olhando para a câmera, mas eu estava de cabeça baixa, como se já tivesse aceitado o meu destino. No momento em que fechei o álbum, senti uma presença atrás de mim. Não precisei me virar para saber quem era. O frio na espinha me dizia tudo. Ela se aproximou e tudo ao meu redor começou a desaparecer. A última coisa que ouvi foi a mesma voz suave, sussurrando em meu ouvido: "Bem-vindo de volta." Depois disso, o tempo perdeu o sentido. Não sei dizer quanto tempo se passou, mas às vezes, nos momentos de silêncio absoluto, ainda consigo ouvir os passos dela e sei que onde quer que eu esteja agora não estou sozinho. A cidade nunca me deixou ir. E agora, sou mais uma das sombras que vagueiam por suas ruas desertas, esperando, quem sabe, pela próxima alma curiosa o suficiente para cruzar seu caminho. Eu sempre fui fascinado por lugares esquecidos. Então, quando meus amigos sugeriram uma viagem para explorar cidades abandonadas, eu fui o primeiro a concordar. Era para ser uma aventura, algo para quebrar a monotonia do dia a dia. Pegamos o carro e partimos para uma pequena cidade no interior, uma daquelas que não constam mais em mapas modernos, perdida no tempo. Chegamos ao entardecer. O sol se pondo deixava o lugar ainda mais desolado. As ruas estavam cobertas de mato, as fachadas das casas caindo aos pedaços, e um silêncio quase palpável preenchia o ar. O plano era simples: explorar, tirar algumas fotos e talvez acampar em algum lugar seguro. Nada demais. Conforme andávamos pela cidade, sentimos um desconforto crescente. Parecia que a cidade estava nos observando, como se o próprio lugar tivesse vida. As casas, com suas janelas quebradas e portas escancaradas, pareciam esconder segredos que preferíamos não descobrir. Decidimos fazer uma pausa na praça central, onde uma antiga fonte estava seca e cheia de folhas. Foi ali que encontramos algo estranho. Um velho jornal, amarelado pelo tempo, mas surpreendentemente bem preservado. O título da manchete fez meu coração disparar: "Cidade amaldiçoada. Ninguém sai depois do anoitecer." Claro, pensamos que era apenas uma história sensacionalista da época.
Rimos, tentando aliviar a tensão, mas no fundo, algo naquele lugar estava errado. O sol já tinha desaparecido no horizonte e as sombras começaram a se alongar. Decidimos procurar um lugar para passar a noite, talvez um antigo hotel ou uma casa que ainda estivesse de pé. Encontramos uma pousada antiga e, para nossa surpresa, a porta da frente estava destrancada. Entramos com cuidado, o piso de madeira rangendo sob nossos pés. O lugar estava empoeirado, mas de certa forma parecia que alguém tinha saído de lá há pouco tempo. Na recepção, um sino de metal brilhava, como se fosse novo, em contraste com o resto do ambiente. Subimos para os quartos, e foi aí que as coisas começaram a ficar estranhas de verdade. Os espelhos nas paredes estavam cobertos de panos velhos, mas em um dos quartos, o pano estava no chão, como se alguém tivesse acabado de removê-lo. E no reflexo do espelho, algo não fazia sentido. Era como se a imagem estivesse atrasada, como um vídeo com lag. Quando movíamos a cabeça, o reflexo demorava um segundo a mais para seguir o movimento. Nessa hora, começamos a ficar realmente assustados. Um dos meus amigos, Marcos, sugeriu que saíssemos dali e voltássemos para o carro, mas quando olhamos pela janela, o carro não estava mais onde o deixamos. Pior, as ruas que antes estavam desertas agora pareciam diferentes. As luzes de alguns postes acendiam sozinhas e sombras se moviam nas esquinas. Não havia ninguém lá fora, mas podíamos sentir uma presença. Foi então que ouvimos o som, um canto baixo, suave, vindo do corredor. Parecia uma voz feminina, cantando uma melodia antiga e triste. Lúcia, a única mulher do grupo, se levantou instintivamente e foi até a porta para olhar, mas antes que pudéssemos impedi-la, ela desapareceu pelo corredor. Corremos atrás dela, mas quando chegamos ao fim do corredor, não havia sinal de Lúcia, apenas o eco do canto que parecia nos guiar para as escadas. Descemos até o saguão e lá, no centro da sala, vimos uma figura de costas. Uma mulher vestida de branco, com cabelos longos e desgrenhados caindo pelos ombros. Ela estava de pé, imóvel, murmurando a mesma melodia que tínhamos ouvido antes. Marcos foi o primeiro a se aproximar, tentando falar com ela, mas quando ele tocou em seu ombro, a figura girou violentamente, revelando um rosto distorcido, como se fosse feito de cera derretida. Seus olhos eram completamente negros e sua boca se abriu em um grito silencioso que parecia rasgar o ar ao nosso redor. Não lembro exatamente o que aconteceu depois disso. Corremos, claro, mas a cidade parecia não ter mais saída. Toda a rua que pegávamos nos levava de volta ao mesmo lugar. E a cada esquina, a mulher de branco estava lá, sempre de costas, sempre esperando. Acabamos nos separando na confusão. A última vez que vi Marcos, ele estava correndo em direção à igreja, gritando por ajuda. Eu e o outro amigo, João, acabamos voltando para a pousada. As portas estavam todas trancadas agora, como se a cidade estivesse nos prendendo lá dentro. Nos trancamos em um dos quartos e esperamos, rezando para que o amanhecer nos libertasse. Mas o tempo não passava. O relógio na parede marcava sempre a mesma hora, 3h da manhã. João, desesperado, começou a quebrar espelhos e janelas. Mas não importava o que fizéssemos, não conseguíamos sair. Então o canto voltou, mais alto, mais próximo. Sabíamos que ela estava do lado de fora, esperando. E então, em um sussurro frio e arrepiante, ouvimos uma única frase: "Ninguém sai depois do anoitecer." Claro, pensamos que era apenas uma história sensacionalista da época. Rimos, tentando aliviar a tensão, mas no fundo, algo naquele lugar estava errado. O sol já tinha desaparecido no horizonte e as sombras começaram a se alongar. Decidimos procurar um lugar para passar a noite, talvez um antigo hotel ou uma casa que ainda estivesse de pé. Encontramos uma pousada antiga e, para nossa surpresa, a porta da frente estava destrancada. Entramos com cuidado, o piso de madeira rangendo sob nossos pés. O lugar estava empoeirado, mas de certa forma, parecia que alguém tinha saído de lá há pouco tempo. Na recepção,
Um sino de metal brilhava, como se fosse novo, em contraste com o resto do ambiente. Subimos para os quartos, e foi aí que as coisas começaram a ficar estranhas de verdade. Os espelhos nas paredes estavam cobertos de panos velhos, mas em um dos quartos, o pano estava no chão, como se alguém tivesse acabado de removê-lo. E no reflexo do espelho, algo não fazia sentido. Era como se a imagem estivesse atrasada, como um vídeo com lag. Quando movíamos a cabeça, o reflexo demorava 1 segundo a mais para seguir o movimento. Nessa hora, começamos a ficar realmente assustados. Um dos meus amigos, Marcos, sugeriu que saíssemos dali e voltássemos para o carro, mas quando olhamos pela janela, o carro não estava mais onde o deixamos. Pior, as ruas que antes estavam desertas, agora pareciam diferentes. As luzes de alguns postes acendiam sozinhas e sombras se moviam nas esquinas. Não havia ninguém lá fora, mas podíamos sentir uma presença. Foi então que ouvimos o som. Um canto baixo, suave, vindo do corredor. Parecia uma voz feminina, cantando uma melodia antiga e triste. Lúcia, a única mulher do grupo, se levantou instintivamente e foi até a porta para olhar. Mas antes que pudéssemos impedi-la, ela desapareceu pelo corredor. Corremos atrás dela, mas quando chegamos ao fim do corredor, não havia sinal de Lúcia. Apenas o eco do canto, que parecia nos guiar para as escadas. Descemos até o saguão e lá, no centro da sala, vimos uma figura de costas. Uma mulher, vestida de branco, com cabelos longos e desgrenhados caindo pelos ombros. Ela estava de pé, imóvel, murmurando a mesma melodia que tínhamos ouvido antes. Marcos foi o primeiro a se aproximar, tentando falar com ela. Mas quando ele tocou em seu ombro, a figura girou violentamente, revelando um rosto distorcido, como se fosse feito de cera derretida. Seus olhos eram completamente negros, e sua boca se abriu em um grito silencioso que parecia rasgar o ar ao nosso redor. Não lembro exatamente o que aconteceu depois disso. Corremos, claro, mas a cidade parecia não ter mais saída. Toda a rua que pegávamos nos levava de volta ao mesmo lugar. E a cada esquina, a mulher de branco estava lá, sempre de costas, sempre esperando. Acabamos nos separando na confusão. A última vez que vi Marcos, ele estava correndo em direção à igreja, gritando por ajuda. Eu e o outro amigo, João, acabamos voltando para a pousada. As portas estavam todas trancadas agora, como se a cidade estivesse nos prendendo lá dentro. Nos trancamos em um dos quartos e esperamos, rezando para que o amanhecer nos libertasse. Mas o tempo não passava. O relógio na parede marcava sempre a mesma hora, 3h da manhã. João, desesperado, começou a quebrar espelhos e janelas, mas não importava o que fizéssemos, não conseguíamos sair. Então, o canto voltou, mais alto, mais próximo. Sabíamos que ela estava do lado de fora, esperando. E então, em um sussurro frio e arrepiante, ouvimos uma única frase: "Ninguém sai depois do anoitecer." No início, achei que fosse só o trauma, mas as coisas começaram a ficar estranhas para mim também. Uma noite, recebi uma ligação de João. Ele estava apavorado, falando sem parar sobre como ela estava dentro da casa dele, observando-o pelos espelhos, esperando o momento certo para levá-lo. Tentei acalmá-lo, mas no fundo, eu sabia que ele estava falando a verdade, porque nos últimos dias eu também tinha visto coisas. Sombras se movendo no canto do olho, reflexos que pareciam me encarar com atraso, como naquele espelho na pousada. No dia seguinte, fui até a casa de João. Bati na porta várias vezes, mas ninguém respondeu. A casa estava trancada por dentro. Quando finalmente consegui arrombar a porta, o encontrei no quarto, sentado na cama, de frente para um espelho quebrado. João estava imóvel, com os olhos fixos no reflexo rachado. No chão, um bilhete escrito às pressas: "Ela está em todos os lugares. Não há como fugir." Eu o enterrei sozinho, sem chamar mais ninguém. Não podia explicar o que tinha acontecido, e não queria que ninguém mais fosse atraído para esse pesadelo. Pensei que isso fosse o fim, mas estava enganado.
A mulher de branco continuava a aparecer. Às vezes, eu a via de relance em um reflexo na TV desligada ou em um vidro de janela à noite. O tempo começou a ficar confuso, como se os dias e as noites se misturassem. O relógio marcava horas erradas, e eu comecei a perder noção das coisas. Passei a evitar espelhos, mas o medo era constante. Certa noite, acordei com o mesmo canto que ouvimos naquela cidade. O som era suave, mas inconfundível. Olhei ao redor e percebi que estava de volta à pousada, no mesmo quarto. O relógio marcava 3 da manhã e a porta estava entreaberta. O canto vinha de lá. Eu sabia que não adiantava fugir. Já estava preso, assim como João, Lúcia, Marcos. Todos nós, de uma forma ou de outra, havíamos sido condenados desde o momento em que pisamos naquela cidade. Com o coração acelerado e os nervos à flor da pele, segui o som até o saguão. E lá estava ela, de costas, como sempre. Mas desta vez, eu não hesitei. Me aproximei lentamente, sentindo o ar gelar ao meu redor. Quando estava a poucos metros de distância, ela parou de cantar e, sem se virar, falou com uma voz que parecia vir de dentro da minha cabeça. Finalmente você voltou. A verdade se revelou naquele momento. A cidade nunca havia sido apenas um lugar abandonado. Era uma armadilha, um ciclo sem fim. Todos que entravam lá eram marcados, presos a um destino inevitável. A mulher de branco não era apenas uma assombração. Ela era parte do próprio lugar, o espírito da cidade que consumia aqueles que se aventuravam por suas ruas esquecidas. Ela se virou lentamente e, desta vez, seu rosto não estava distorcido. Era normal, quase bonito, mas seus olhos continuavam vazios. Ela estendeu a mão e eu soube que não tinha escolha. A partir daquele momento, eu seria mais uma sombra naquela cidade, perdido entre o tempo e o espaço, condenado a vagar pelas ruas ao lado dela. A última coisa que me lembro foi o toque frio de sua mão, e então tudo escureceu. Ninguém nunca soube o que aconteceu comigo ou com meus amigos. A cidade continua lá, esperando pela próxima alma curiosa. E eu... Bem, agora faço parte dela. Se você estiver dirigindo por estradas desertas e se deparar com uma cidade que não consta no mapa, pense 2 vezes antes de entrar. Porque uma vez lá dentro, você pode nunca mais sair. E se ouvir o canto suave de uma mulher à noite, já é tarde demais.